E aí, vamos prosear? Não deixe que o Daniel Kruger ative a sua síndrome do impostor e mate você sufocado. Como assim, Nixon? Que papo maluco é esse? Se você não conhece ou não sabe, o efeito Kruger nada mais é do que quando uma pessoa ela tem um conhecimento mínimo, só que ela superestima isso. Então ela acha que aquele conhecimento pequeno que ela tem é um super conhecimento. E quando isso instalou na minha cabeça, essa semana eu tava brincando com meu filho, né, com um peãozinho assim, né, e de rodar, e aí eu rodava o peão e ele ficou observando. Aí teve um momento que ele parou, ele não sabia, não conseguia rodar o peão, ele parou e falou bem assim: "Aqui, pai, ó, é assim, ó, me ensinando a rodar o peão", e ele rodava esse peão, o peão caía, rodava o peão. "É assim, pai, que faz?" Aí eu ia mostrar ele, falou: "Não, não é assim", pegava e me mostrava. E muita gente faz isso, né? Muita gente pega um conhecimento, aprende rapidamente, vai para a internet, começa a falar, e aí você, na maioria das vezes, que é a pessoa que é o contrário, você tem um baita conhecimento, você tem uma baita jornada, uma baita bagagem. Quando você ouve essa pessoa que está ali no efeito Kruger falando, você fala: "Cara, esse cara sabe demais." E se ele sabe demais, quem sou eu para falar? E se quem sou eu para falar, você acaba deixando de falar. E aí você não leva a sua mensagem para frente e fica paralisado por conta, né, da síndrome do impostor. Porque a síndrome do impostor, ao contrário do efeito Daniel Kruger, é quando você acredita que não é capaz, mesmo tendo plena capacidade. Então comece a se observar. Quem é que está falando para você? Olha a jornada dessa pessoa, olha o histórico dela. Hoje a gente tem um advento da internet, do Instagram. Entra no Instagram dessa pessoa. Eu sei que o Instagram é muita pose, mas dá uma sondada. Conversa com algumas pessoas que talvez conheçam essa pessoa e ouve essa pessoa falando, porque tem muita gente vivendo literalmente de fachada. E por que que eles fazem isso? Porque, né, infelizmente no Brasil, a gente teve o caso aí, né, do pai da mentira ganhando as eleições para a presidência. Então o povo está acostumado a ouvir uma mentira bem contada e se encantar por aquilo, né? Infelizmente, quem fala uma verdade, eu poderia, assim, tá muito além dos resultados que eu tenho hoje se eu falasse uma mentira, se eu contasse uma vida que ela não existe. Mas eu prefiro ser 100% sincero, 100% transparente, do que, né, enganar uma pessoa ali e ela se frustrar lá na frente. Porque eu já cansei de entrar em mentorias. E você entra com um cara fazendo uma pose, um evento que me veio na cabeça aqui agora, quando eu tive uma agência com um sócio há um tempo atrás, eles compraram, né, antes de eu chegar na sociedade, uma mentoria com um cara na época custou, se não me falha a memória, foi 5 mil ou 10 mil reais. E aí, o que que era essa mentoria? Era ensinando a vender um lançamento. E aí, quando eu peguei, né, que eu cheguei, eles não entendiam, eles não tinham o conhecimento ali, por isso eles compraram ali no CPL, etc., no lançamento. Quando eu fui olhar a estrutura do cara, o cara tinha vendido ali o que a gente chama de lançamento semente, é quando você não tem um conteúdo e vende. Só que esse não é um problema, vender um lançamento semente, porque faz parte da estratégia. Agora, esse cara que fez isso, ele fez o resultado com essas vendas e ele mal sabia o que ele tinha feito. Ou seja, ele não tinha um método, ele não conseguia replicar. E aí está o grande problema da maioria das pessoas que sofrem aí da síndrome de Daniel Kruger. Se você observar, ou elas replicam o método de outra pessoa e dão um novo nome, ou elas simplesmente não têm ali um método para seguir e fazem as coisas meio que na sorte. Então, se você está ao contrário disso, se você é a pessoa que tem o conhecimento que você sabe, o que que você tem que se apegar? Simplesmente o conhecimento que você tem é suficiente para uma outra pessoa, mesmo que seja 1% a mais ou 0,01%. O que você sabe de 0,01%, além de uma outra pessoa, você consegue ajudar ela. E eu estava refletindo ontem que é o seguinte: quando você passa por um caminho e você viu que tem um buraco, você conseguiu pular por ele, é meio que a sua obrigação alertar para a pessoa que vem atrás para não cair no buraco. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui nesse papo mais direto ao ponto, sem edição e etc. É pegar o que eu vivo aqui e transformar em um conteúdo, uma conversa com você, para você refletir e tomar alguma ação. Então, não fique paralisado por aqueles que aparentam saber alguma coisa que, na verdade, pode ser que, na maioria das vezes, eles não sabem nada e eles estão usando a insegurança deles de uma forma diferente do que você, colocando como se eles soubessem ali, né, de tudo que estão falando, e você que sabe mesmo, você tem que se posicionar, porque quando você se posiciona, quanto mais você fala, quanto mais você comunica, quanto mais você ajuda, a sua mente ela vai oxigenando, trazendo mais conteúdo, mais coisa para você, e aí mais você cresce. Esse, né, é a famosa lei do transbordo ali. Quanto mais você se doa, mais você recebe.
Então, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, né? Deixa um like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve para que a gente possa trocar mais ideias como essa. Se você tiver sugestão de algum papo para a gente trocar nessa vida aí de empreendedor, ou você que está chegando aqui de paraquedas e ainda não tem